Olá pessoal, uma boa noite a todos vocês, iniciando mais uma live na noite de hoje, justamente com a presença aqui do Daniel Robles, parceiro enorme, já esteve aqui conosco. Então, para a gente não perder muito tempo, o Daniel tem muita coisa para mostrar para a gente, eu queria dar um abraço enorme aí, agradecendo de princípio as pessoas que estão nos acompanhando aí. E por outro lado, avisar as pessoas também que estão conhecendo o canal nesse momento, que não conheciam, que procure se inscrever, procure deixar seu like, que aliás vocês também podem aproveitar já deixar seu like antes que esqueça. Então estou com o Daniel Robles aqui para a gente falar sobre essa matéria, que pelo que ele me falou é um complemento já do livro dele, do Ouro ao Euro, tá? Que algumas pessoas já devem conhecer, e ele trouxe um complemento numa outra parte e está pegando a segunda parte agora. Então eu dou uma boa noite a todos vocês, iniciando, eu vou passar a bola aqui para o Daniel, agradecendo, Daniel, que a gente tinha projetado essa live desde o ano passado, né? Felizmente estamos aqui, então agradeço aí pela sua presença e uma boa noite, e fica na tua mão aí. Oi, turminha, boa noite, Edneu, boa noite todo mundo. Algumas pessoas é bem capaz de ter uma pequena lembrança do que a gente vai conversar hoje, que eu fiz uma prévia, se eu não me engano, acho que foi o ano passado ainda, né, Edneu? Acho que foi dezembro, eu não lembro exatamente. Mas tem uma pequena noção. E aí, o que aconteceu? Eu tive que consolidar essa pesquisa, né? Então, me aprofundei mais nos dados, tive que cavocar mais coisas, então consegui novas informações, ajustei todos os processos, né? Porque é muita informação que corre em paralelo junto ao livro. Na época que eu escrevi o livro, ia ficar uma quantidade absurda, inclusive para transformar todas essas informações, esse conceito, jogar para o livro, eu acredito que ia acrescentar ali mais umas 100 páginas, né? E aí o processo todo, o livro, um monte de gente cobrando, tal, eu falei assim, não, vamos lançar o livro e depois, mais para frente, a gente conversa de outras coisas. Como existe essa possibilidade da gente poder trocar figurinha no meio de lives, apresentar novos conceitos, tudo isso, que eu acho muito mais interessante do que edita outro livro e espera mais não sei quanto tempo para ficar pronto, e aí entra no procedimento de venda, né? Não é todo mundo que tem paciência para isso. Eu mesmo, eu não tenho tanta paciência para ficar guardando tanto tempo. E não fiquem chateados, isso daqui é Guaraná, tá? Tem uma espuminha lá, mas é Guaraná, não é cerveja. Eu juro para vocês que é mentira minha, porque é cerveja, tá bom? Então, boa noite para todo mundo. A gente vai entrar num assunto que é bem legal, que assim, quando do livro, né? A partir do momento que você expõe uma ideia, cria um conceito, desenvolve uma narrativa, pressupõe-se que o autor ele está coberto de razão, né? Então, eu não apresentei mais prova nenhuma durante a confecção do livro. E aí, quando terminou, em função de 2 páginas, onde eu comecei a comentar a respeito das jazidas de ouro no Brasil, que elas estão praticamente em cima das tribos indígenas aqui do nosso país, isso daí me levantou 2 anteninhas, né? Pode ser até 2 anteninhas de um robozinho extraterrestre, que fala assim, opa, tem mais coisa aí, então vamos atrás. E eu fui colocar dentro da pesquisa, aonde mais a gente tem a presença de jazidas de ouro em locais onde foram desenvolvidas civilizações ou tribos, enfim,
da onde foram surgindo essas pessoas, né? Então aí que é legal pra caramba, que a gente vai entrar num assunto bem interessante. Então, para não ficar enrolando muito, que eu coloco como uma premissa, né? Que todo mundo fala do Zecharia Sitchin, ou Zecharia Sitchin, como eu acho nossa amiga legal pra caramba quando ela fala Zecharia Sitchin, que é a pronúncia correta, mas vamos para Zecharia, que todo mundo está habituado. Que ele é foi considerado um pseudocientista por muita gente, principalmente por acadêmicos, que invalidaram de alguma forma o posicionamento dele em relação à sua teoria, né, que faz parte da teoria dos antigos astronautas. Falando por mim, né, na minha humilde leitura, eu falo que o Zecharia, de alguma forma, ele foi preciso, né? Ele foi preciso de duas formas. Ele foi na veia, né? Pela precisão de alguns dados que ele dá. Foi o único cara que existe, né? Se não fosse por ele, hoje, se não fosse por ele e pelo von Däniken, a gente não ia ter referência nenhuma, a gente não ia poder partir de ponto nenhum para poder avançar nos estudos. Então, e preciso também de necessário, né? O Zecharia, ele foi necessário para a gente poder partir de um ponto em comum para poder avançar nesses estudos, né? Então, até os dias de hoje, ninguém mais demonstrou, ninguém mais apresentou nenhuma teoria, né, ou alguma leitura, uma interpretação a respeito do que ele trouxe para a gente. Então, o que acontece? A hora que você pega a ideia do cara e transforma no que eu fui buscar em relação a um itinerário percorrido, né, por algumas civilizações da antiguidade, ou seja, não fica só nas civilizações, ela fica no itinerário que foi apresentado desde os australopitecos até os hominídeos, né? Então, está muito longe isso, está bem longe. E aí eu reuni o que seriam os 3 primeiros capítulos do livro, que é o Nascimento, que conta o desenvolvimento do ser humano, água, terra, fogo e ar, que são os elementos, e dentro desses elementos, em todos eles, né, em água, terra, fogo e ar, a apresentação de seres interagindo com seres humanos desde a antiguidade, em todos esses elementos. E a própria expansão dos deuses, que é o 3º capítulo, para poder chegar nessa teoria, que é a mais aceitável, né? Porque o ouro sempre foi o elemento principal de toda a história da gente, né? Então, isso que é legal, quando você chega à conclusão de que você quer descobrir quem roubou, quem está acumulando dinheiro, siga o dinheiro, né? Você vai descobrir. Aqui no nosso caso é siga o ouro. Quer descobrir o que está acontecendo, siga o ouro, né? Então, o que aconteceu nessa brincadeira toda? Se prepare, Edilene, porque hoje eu vou falar pra caramba, não vou dar espaço para você, tá? Você vai começar a ficar nervosinho. Maravilha, a live aqui é para você se estender aí à vontade. Tem muita coisa, cara. Então, o que a gente tem até hoje são muitas evidências e claras, né, dos assentamentos, dos primeiros espécimes, né, principalmente os hominídeos, que são iniciados na região mais rica em jazidas de ouro do mundo. Não estou falando que é uma jazidazinha, né, com mineração abundante, que é na África do Sul. Isso foi até apresentado tanto pelo Sitchin quanto como o Michael Tellinger, que esteve lá analisando essa história. Então, baseado nas teorias, né, a gente vai ver aí que essa situação aí que a gente está demonstrando, Blauboschkral fica a 27 quilômetros a leste de Belfast, né,
e é uma região que é repleta de circos de pedras construídas dentro de uma área de 4.000 quilômetros. Então, é como se fossem assentamentos, né? Até acadêmicos começaram com uma história, aí era uma região que tinha muito curral. Mas ninguém sequer achou um osso animal dentro dessas estruturas, né? Ninguém achou uma cuiazinha que todo mundo usou para comer carninha ali, né? Ou então se os caras comiam com osso na mão. E sim, que apresentava uma condição para abrigar um contingente muito grande de pessoas, né? Então, se a gente for aceitar, de alguma forma, que o desenvolvimento desse ser humano, entre aspas, esse hominídeo, esse pós-símio, que ele foi desenvolvido para minerar ouro, outra coisa, antes de continuar, que todo mundo fica relutante em relação a essa ideia. Bacana, chegou o pessoal lá de fora, eram seres avançados que chegaram aqui e colocaram humanos para carregar saco de ouro nas costas para dentro da nave ou para dentro de algum lugar, ou para transferir isso daí numa determinada região. Ninguém tem essa informação. O Sitchin não interpretou e não teve tradução de pedra nenhuma, de tabuleta nenhuma, falando que os caras carregavam esse ouro nas costas para algum lugar. E nem a aplicação. Ainda não foi achada. Para se ter uma pequena ideia, foram encontradas mais ou menos 60.000 tabuletas. Dessas 60.000, não chega a 1% dessas tabuletas traduzidas corretamente, né? Então, elas ainda estão no processo, ainda tem um monte de gente envolvido nisso e que ainda vai descobrir muito mais coisa. E hoje não tem ninguém como o Sitchin que se dedicou na interpretação desses textos, né? Então, vai ter alguém para interpretar, sim, mas não tem um nome em destaque, sabe, com o neon piscando em cima da cabeça dele, nada disso. Então, a gente tem que aguardar. Aí o que acontece nesse daí, Edneu? Vamos passar lá para a página 4, só para a gente ter uma noção de local. Então, ali do lado esquerdo, na imagem do lado esquerdo, a gente tem Blabochkral, que é essa região com as estruturas de assentamento, e do lado direito a gente tem em evidência ali o Adams Calendar, né? O Adams Calendar, ele é considerado como uma estrutura de rochas, uma das mais antigas, e ele apresenta o alinhamento perfeito dos equinócios, dos solstícios, a representação norte, sul, leste, oeste, tudo em cima da risca, que não dava para a gente acreditar que pessoas que estiveram nessa área há 300, 400 mil anos atrás pudessem desenvolver com tamanha precisão alguma estrutura com esses dados, né? Ainda mais relacionados à astronomia. Alguém estava ali com eles, comandando isso tudo. E aí, quando a gente coloca ali do lado também, que é mais uma base de informação, que essa região é em Mpumalanga, na África do Sul, quase divisa ali com uma outra região, que eu vou falar daqui a pouco onde é que é. E os 3 pontos ali que a gente pode ver, que é Mpumalanga, depois Oduva Jorge, no meio da África, e Nabta Playa, né? E a gente vai ver o que tem ali para cima também daqui a pouco. Então, para explicar melhor aí para vocês, na próxima página, Edina, por favor, que é essa região, vocês imaginam aí essa região com 4 mil metros quadrados, né? 4 quilômetros quadrados, né, na verdade. Com essas estruturas, esses assentamentos, né? Considerando que isso daí foi utilizado para colocar pessoas nesse processo ainda, provavelmente, da extração de ouro. E apresenta aí o que é o calendário de Adão. Então, imagina, de repente, os caras começaram a olhar essas pedras, que poderiam ser consideradas menires, né, como existem em outros lugares,
E a hora que pararam para analisar, começaram a ver os alinhamentos todos, principalmente no centro da roda ali das pedras, só que outras referências, inclusive com o cinturão de Órion, que é o mais interessante de tudo. Então, para um possímio saber onde é que estava Órion, há 400 mil anos atrás, era bem difícil, vamos concordar, né? Então, maravilha. Aí, o que acontece, pessoal? Vamos chutar, né? A gente está chutando aí que esse Adas Calendar foi um evento acidental, então acharam sem querer, e ficou por isso mesmo? Não, né? Então, se a gente começar a andar para o norte, o que vai acontecer? Quando a gente chegar lá na região do Egito, né, que é o Nabta Playa, que é do lado da onde fica o Templo de Philae, existe uma outra estrutura de pedras muito parecida com Adams Calendar, só que um pouco mais nova do que o Adams, né? E está mais em linha reta, ela fica a 5.500 quilômetros ao norte do Adams Calendar. Ou seja, parece que teve uma migração dali da região do sul em direção ao norte, direto, sem pestanejar, né? E marca também os solstícios, os equinócios, e inclusive a chegada das monções na região, né? Que vamos combinar também que há muitos anos atrás, todo o clima dessa região, e mais ao norte também, Mesopotâmia, era totalmente diferente. A gente não está falando de uma região desértica, só com areia. A gente imagina aí que com muita vegetação, com muita produção de agricultura, que foi o que mais foi aprendido pelos antigos em relação aos seres avançados, né? E aí você fica naquela dúvida, fala assim, mas será que foram construídos por homens pré-históricos? Não dá para acreditar nisso, né? A gente entra num outro patamar de estudo. Vamos pular mais uma, então, Edneu, agora, só para mostrar? Então, aí vocês têm aí na Playa, que é essa foto um pouco maior embaixo aí, também com os alinhamentos, e outro também que ela tem alinhamento perfeito com o cinturão de Órion. Então, essa leitura, para a gente, ela está ficando cansativa. Quase tudo tem alinhamento com Órion, né? Então, a gente pode declarar abertamente, os Anunnaki vieram de Órion? A gente não sabe, né? A gente ainda não tem essa informação precisa. Vamos ter que ler mais não sei quantas tabuinhas daquela de argila para poder descobrir mais alguma coisa, mas a gente está no caminho. Então, é mais ou menos em cima disso que a gente tem que trabalhar. A gente tem que estabelecer alguns rastros para isso, imaginar o porquê de algumas coisas que acontecem nesse caminho, né? Então, a hora que você começa a prestar atenção em figuras pintadas em afrescos no Egito, que aí a gente está falando de Egito, né? Esculturas, e principalmente em relação a uma coisa que eu acho muito importante. Tem uma live do David Icke, muita gente não gosta dele, eu admiro o cara, né? E sempre considero o seguinte, muitas dessas pessoas que trabalham com pesquisa, elas vivem disso, né? Então elas têm que gerar conteúdo, elas têm que falar pra caramba a respeito disso, que não é o meu caso, né? Eu de verdade não vivo disso, falo até para o Edneu e para outras pessoas, eu não sou ufólogo, eu sou um pesquisador independente, tenho meu livro, não pretendo escrever mais nada, porque dá um trabalho desgraçado, só quero trocar figurinha com as pessoas, que eu acho bem bacana. Mas enfim, e que o David, ele fala assim, as pessoas hoje, as pessoas que gostam do assunto, elas têm que usar a percepção. Se não usar da percepção, não vai localizar nada, vai simplesmente achar alguma coisa e não ir para lugar nenhum. E a hora que você começa a se utilizar da percepção de
começar a prestar atenção em detalhes, né, a respeito do que você está vendo, você relaciona determinadas coisas, aí você chega à conclusão, que foi a conclusão que eu cheguei, outras pessoas já devem ter passado por isso também, né, que os primeiros humanos foram negroides. Ponto, não tem branquinho, não tem... Quem inventou lá o egípcio branco foi o cinema, né, foi Hollywood. A gente não está nessa pegada, a gente está numa pegada mais profunda. Então, quando a gente começa a perceber fisionomia estampada, quais são os resíduos que a gente tem para estudar? São estatuetas, estátuas, esculturas da antiguidade que a gente pode chegar a conclusões aí a respeito disso. Agora, acadêmicos ainda falam que a maior parte do Egito era todo de branco. Ainda fala, calma aí, gente, não é tanto assim. E é o que a gente vai ver agora, né? Então, passando para a próxima página, esses caras, eles estão aí há muito tempo. Então, por exemplo, desde a primeira dinastia, olha a situação, olha o desenho do rosto do cara, o desenho do nariz, maxilar, né, a boca carnuda, e aí outros também, que a gente consegue determinar, esses personagens eram negros. Nenhum daqui aparece ser alemãozinho ou ruivinho, nada disso, apesar de que a gente tem o exemplo de Ramsés era loiro, né, e outras civilizações da Oceania, loirinhos também, e ruivos, né, assim como muitos ruivos na região da África. Então, essa posição, a hora que a gente começa a prestar atenção, então, desde a primeira dinastia até a 26ª, a gente tem essa estrutura fisionômica de negros agindo aqui como reis ou até faraós, né? Então, é uma coisa para a gente estudar. Eu estou colocando, fazendo uma pauta para que vocês também falem assim, o Daniel está errado, ele está falando besteira. Eu vou pesquisar para ver se ele está errado mesmo, para chegar para ele e falar assim, cara, você contou uma grande mentira para a gente. Então, está em aberto, né? Vocês pegam a informação e vão atrás também. Aí, o que acontece? Para não dar uma de... Eu não sou historiador também, né? Se eu poderia falar assim, eu sou historiador, aí todo mundo ia falar assim, nossa, é um historiador mentiroso pra caramba. Aí a gente vai um pouquinho mais a fundo, e ao passar para a próxima página, Ednel, a gente vai ver aí também que artefatos arqueológicos, pinturas, esculturas e obras de arte são encontradas também em solo iraquiano, iraniano, turco, sírio, e entre outros, né? Então, vocês percebem aí a característica de pele escura, isso há muito tempo, a gente não está falando que foi anteontem ou 100 anos atrás, né? A gente está falando há muito tempo. Então, toda essa estrutura, esse figurativo do negro é o que mais se destaca na maior parte das situações. E outra informação que muito poucas pessoas têm conhecimento, porque a gente vai até aonde alguém aparece para explicar um pouquinho para a gente. É bem difícil ter pessoas que têm o start e falam assim, eu vou por mim mesmo, tal. E se é que vai, quando encontra, tem até receio de falar para as pessoas que achou, por exemplo, eu achei uma foto de chineses negros, né? Não, você encontrou uma foto real de chineses negros, que é a próxima página, Ednel. Que a gente vai ver um grupo, inclusive, que a gente tem o conhecimento de chinês com o cabelo escorrido, tal, não sei o que, a gente tem aqui um cabelo mais enroladinho nessa primeira imagem. Eu não consegui a fonte dessa primeira imagem, tá bom, pessoal? Então, mas, de qualquer forma, ela existe, ela está na internet, a hora que você faz a pesquisa a respeito de asiáticos negros, elas surgem com uma facilidade muito grande.
Aí acima, as três acima são dravidianos, né? Então, povo hindu, e não são negros, não são pardos, né? São negros normalmente retintos, da forma que a gente vê os negros na África. E eles são identificados também na Austrália, que são os aborígenes, né? E no Japão. Olha que interessante essa moça japonesa aí. É uma negona, bonita pra caramba. Eu sou, ó, deixa eu falar pra caramba, antes de qualquer coisa. Eu adoro, eu acho que a raça negra é uma das mais bonitas que existem. Eu acho mais legal, inclusive, a raça negra do que a branca. A branca a gente é meio chatinho, a gente tem umas coisas esquisitas, né? Enquanto a raiz, que é a nossa raiz de verdade, né? Eu não sei em que momento a gente passou para os branquelos, vai ser um mote para outra pesquisa, para a próxima pesquisa. Assim como os índios, né, gente? Vamos considerar que os índios eles são donos do planeta e são descendentes desses negros, né? Porque os índios também fazem parte desse DNA, né? Então, o que aconteceu aí nessa brincadeira toda? A hora que a gente reúne essas informações aí meio que pinceladas, eu faço assim, putz, então quer dizer que esses caras estiveram onde, em que locais e o que tinha nesses locais para ter uma evolução dessa raça em vários pontos, né? Então a gente está falando de África, a gente está falando de Mesopotâmia, a gente está falando de Ásia Menor, inclusive Ásia, né, que a gente viu aqui, Oceania, e onde mais tiveram, né? Então, a hora que a gente começa a traçar, dentro dessa teoria do Sitchin, né, sobre seres avançados que utilizaram o ouro, logicamente, em aplicações de alta tecnologia, né, que eles não vieram aqui para fazer pulseirinha e colarzinho, eles usaram o ouro para outras coisas. Aí eu fui atrás do que seria hoje, né, na atualidade, o mapa mundial de mineração, de uma forma geral. Eu tenho ele em vários metais, mas a gente vai focar mais, principalmente em ouro e cobre, que eram os metais mais usados na antiguidade. Aí esse mapa, para a gente ter uma ideia, ele é tão contundente que começa a cair o queixo a partir do momento que você começa a enxergar ele. Eu escrevi ali embaixo, né? Então, a gente faz essa rota comparativa e chega na seguinte conclusão. Escala evolutiva dos hominídeos, mais percurso do desenvolvimento do gênero Homo, mais jazidas de ouro no planeta, tudo isso daqui é igual a evidências da presença de inteligência não humana na Terra. Porque esses cidadãos aí, eles não iam conseguir fazer tudo sozinhos. Eles não tinham tecnologia, eles não tinham conhecimento, eles não tinham nada. Eles começaram a aprender lá atrás o que eles tinham que fazer. E como que aconteceu isso? Provavelmente, primeiro, por observação. Né? Porque ninguém ia chegar a bater nas costas de um fulano livre e falar assim, vem aqui que eu vou te explicar como é que é isso. Então, era observando. Logicamente, tinham pessoas no gerenciamento de grupos ali que estavam trabalhando, e fala assim, você vai lá agora, você faz assim, assado, cozido. Beleza. Aí o cara grava aquilo, como eu coloco no próprio livro, né? Considerando que eles foram observando, aprendendo, inclusive crescendo os olhos, a hora que eles viram, fala assim, também quero ter esse ouro aí, né? Esse ouro faz com que o fulano ali, o bambambam, tem escravos, tem escravas, tenha uma comida melhor que a gente, tem uma carruagenzinha, ou tem um cavalo, ele vai sempre somando, né, alguma coisa, agregando valor ao ouro que ele possui. Então, eu também quero isso para mim, né? Antes dos caras irem embora, foi formando essa ideia. Então, tá. O que eu falo também, que independente da afirmação de que só houve a linhagem Anunnaki,
porque eu acredito muito de que outras linhagens avançadas estiveram participando desse, quase que um rachide, né, entre tecnologia, entre genética, entre tudo que se pode imaginar. Esses seres que fizeram essa intervenção, né, eles estavam dentro de um processo de terraformação do planeta. E que os últimos passos da terraformação, o que faltava para terminar a terraformação? Inserir os humanos. Então a gente entrou nessa brincadeira aí como para finalizar o que seria o futuro do planeta. Então, já havia vida biológica, já havia todo um processo de desenvolvimento da agricultura, ou seja, de tudo, né? Então, o que está faltando aqui? Falta o sujeitinho que vai sentar e vai ser o topo da cadeia alimentar, né? Tudo bem que ele foi comido por um monte de bicho antes, mas virou o topo da cadeia alimentar, né? Que fomos nós depois de muito tempo, né? Então, a gente está concluindo aí que esse processo de terraformação, ele é muito longo. A gente está falando aí de, provavelmente, o que a gente conhece de verdade, né? Ou mais ou menos de verdade, é que houve aí uma brincadeira desse povo todo de até 14 mil anos, que seja 16 mil anos, que o cataclisma que é apontado na geologia ocorreu, né? Há 12 mil anos, vamos esticar um pouquinho, vamos colocar 16, então a gente não tem informação para lá. Eu acredito que isso ocorreu mais para trás, né? Existem coisas que a gente vai ver mais para frente que apontam a presença desse ser humano ainda no Neolítico. Então é absurdo isso de você pegar e colocar, falar assim, isso daí aconteceu há 16 mil anos. A gente tem muita coisa para descobrir ainda atrás disso.